Palavra aberta. O ano de 2025 está sendo marcado pela chegada às farmácias e drogarias das primeiras canetas ou agulhas emagrecedoras produzidas integralmente no Brasil. Um dos pontos positivos é a possibilidade de as nacionais serem vendidas a preços menores do que as importadas. Outra novidade é a determinação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de retenção da receita na hora da compra. O objetivo é controlar o uso indiscriminado das canetas, que viraram febre nos últimos anos no Brasil. Atualmente, cerca de 60% da população no Brasil está com sobrepeso ou obesidade. Embora as canetas ajudem no emagrecimento, uma das principais indicações nas bulas é o controle do diabetes. Para debater os benefícios e riscos das agulhas emagrecedoras, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o médico endocrinologista e metabologista José Cupertino, integrante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Bom dia, doutor Cupertino, obrigado pela presença. Bom dia, um prazer estar aqui. Bem-vindo ao Palavra Aberta e recebemos também o médico, mestre e doutor em cirurgia, especialista em cirurgia bariátrica, a redução de estômago, René Berindoag, que é também secretário da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Doutor José Cupertino, iniciando pelo senhor, as canetas emagrecedoras, as agulhas, elas são positivas mesmo para os pacientes ou não? Elas são mais arriscadas porque antes não tinha retenção de receita, então havia um uso indiscriminado. Qual que é a avaliação do senhor? Os produtos dessas incretinas, esses análogos GLP e GIP, são extremamente importantes para lutar contra a obesidade, bem indicados, né, com a orientação médica. É um produto que é seguro, mas, como você havia dito aí, havia, antes da não retenção de receita, um uso indiscriminado e abusivo e destemperado desse tipo de produto, que expunha o paciente a risco. Aos efeitos colaterais, a gente ensina uma graduação para que o paciente tolere o produto e ele funcione e tenha efetividade. Isso não era feito. Quais são os efeitos colaterais? Os principais efeitos colaterais são efeitos gastrointestinais. Normalmente a pessoa sente um empachamento, às vezes náusea, né? E isso aí é mais comum, principalmente em pessoas que têm até esofagite e refluxo, porque um dos mecanismos do medicamento é retardar o esvaziamento gástrico, ou seja, um estômago cheio, a pessoa alimenta menos porque demora mais a esvaziar, dá mais saciedade, e tem uma ação central dando saciedade, atuando nesses receptores GLP e GIP, né? E o que acontece? Esses efeitos, na medida que você vai graduando as doses, eles vão sendo minimizados. E as pessoas, às vezes, não sabendo, pegavam, aplicavam a dose máxima de cara, passava mal, vomitava, desidratava, e tinha vários problemas. E você tem que fazer uma graduação com esse produto, vendo uma tolerância individual, é quase que individualizado esse tratamento, essa metodologia. A gente faz um escalonamento e vai dando isso de maneira segura, e o paciente vai se adaptando ao produto. E a gente falou aqui do controle do diabetes e redução do peso. Afinal de contas, essas agulhas, elas são para o diabetes ou para o emagrecimento, ou para os dois? Era para o diabetes e desvirtuou para o emagrecimento? Eu estou querendo emagrecer, eu vou usar a caneta. Elas foram lançadas inicialmente para o diabetes, né? Mas percebeu-se de cara que ela tinha essa questão de uma perda de peso importante. Uma das ferramentas melhores que tem para vencer o diabetes é justamente no diabético obeso perder peso também. Então uma coisa anda encavalada com a outra. E hoje, por uma questão até de legalidade, criou-se até nomes comerciais até abdicando de pôr na bula diabetes para deixar claro que ela pode e deve ser usada para perda de peso também, né? Mas, na época que foi lançado, foi feito um uso muito indiscriminado e as pessoas não sabiam, literalmente, titular essas medicações e tinham vários problemas justamente porque faziam isso de maneira indiscriminada individualmente, por própria intenção, né? Sem coordenação médica, sem apoio, sem orientação. Doutor René Berindoag, o senhor que é doutor em cirurgia, em que momento usar as canetas emagrecedoras? Antes ou depois da bariátrica? Bom, essa é uma excelente pergunta, Kátia, porque, como diz o colega Cupertino, existe hoje um uso muito indiscriminado e sem orientação médica. Nós temos visto aí comumente as pessoas chegarem ao consultório médico já com essa história prévia do uso de canetas, mas sem qualquer controle, por exemplo, nutricional, né? Então, às vezes o paciente faz uma automedicação sem uma orientação nutricional, sem uma atividade física. E um dos efeitos colaterais, completando aí, é a perda de massa muscular. Então, os pacientes que fazem o uso da caneta e não têm uma atividade física e param depois de aplicar as canetas, alguns deles chegam a ter até uma baixa de massa muscular. Doutor René,
Desculpa, Kátia. Mas em relação ao uso após a cirurgia bariátrica, não é meio contraditório, estranho, porque a pessoa fez a cirurgia bariátrica para comer menos, reduzir o peso. Aí depois ainda usa a agulha emagrecedora? Olha, é uma curiosidade interessante, como se descobriu esses análogos, né, essas medicações. Nos anos 80, quando começou a cirurgia bariátrica, alguns pacientes, eles chegavam em casa depois de uma semana de operado e paravam de tomar os seus medicamentos para diabetes. E o paciente ainda estava obeso. Então foi descobrir que a cirurgia bariátrica ela estimula a produção de alguns hormônios esses são produzidos no intestino, e que esses hormônios então foram sintetizados e colocados dentro das canetas. Então os análogos de LP1, esses medicamentos que nós temos aí no mercado, nada mais é do que esses hormônios que são produzidos pelo intestino e que foram colocados nas canetas. Então, por que a cirurgia bariátrica ela tem um efeito muito rápido? Porque depois da operação, o próprio organismo ele produz esses hormônios. O que acontece, ao longo dos anos, esses hormônios eles vão se adaptando e alguns pacientes eles podem então fazer o uso das canetas como um motivo de intensificar um pouco mais a perda de peso. Então, por isso que alguns pacientes, por exemplo, pacientes com um grau de obesidade muito extremo e que precisam perder, às vezes, 80, 90 quilos, esses pacientes podem sim ter benefício com a caneta. Antes de voltar a palavra para o doutor Cupertino, ainda queria que o senhor voltasse aqui, por favor, nessa questão da perda da massa muscular, né? O quanto isso é grave, porque quem faz academia, quem faz musculação sabe o quanto que é difícil desenvolver, né, os músculos, né, o quanto que é importante também isso. E a consequência disso em relação à mobilidade, à perda de força, só para a gente deixar bastante claro aqui, principalmente, né, com essa intenção de conscientizar as pessoas sobre o uso das canetas. Olha, existe uma palavra muito, muito comum e muito conhecida por todos que se chama metabolismo, né? O metabolismo hoje ele é dado pela massa muscular. Quanto mais massa muscular, maior o metabolismo que a pessoa tem. Então, uma pessoa, por exemplo, que faz o uso da caneta ou até mesmo da cirurgia e ele começa a perder peso, grande parte desse peso também inclui a massa muscular. Né? Por exemplo, imagina os músculos das pernas para suportar 130, 140 quilos. Então, à medida que essa pessoa emagrece, essa musculatura ela vai diminuindo a quantidade de massa muscular. E é importante que o paciente entenda que o aumento da massa muscular é o que vai estimular o metabolismo para que ele perca peso. Então, o paciente que não faz uma atividade física depois que começa a perder peso, o organismo vai acostumando com o metabolismo mais baixo e esse paciente chega lá para o 6º, 7º mês, ele para de emagrecer. Então, e quando a gente vai olhar, hoje existem exames, né? Um deles é a bioimpedância, e você vai fazer análise de quantidade de massa muscular, você vê nitidamente que a massa muscular desse paciente diminuiu muito. E esses são os motivos que ele tenha parado de perder peso. Doutor José Cupertino, que é endocrinologista, o senhor já até participou do Palavra Aberta conosco, falando de comprimidos para emagrecer, como a sibutramina. E agora a gente está falando de agulhas emagrecedoras. Qual que é a diferença, qual que é o benefício maior ou prejuízo maior das agulhas em relação aos medicamentos? Ela é melhor, não é? Tem mais efeito, não tem? O tratamento para perda de peso ele tem que ser individualizado e contextualizado em cada paciente. As medicações orais continuam existindo e têm sua eficácia. Essas agulhas emagrecedoras, ou canetas emagrecedoras, como chamam aí, elas foram um novo braço que surgiu, muito bem lembrado pelo colega, a origem de como que surgiu esse tipo de medicamento, né? Eles surgiram e realmente eles alavancaram, até pela potência que eles têm, a perda de peso, né? São medicamentos hoje eu colocaria como os mais potentes em tese para que a pessoa consiga ter um emagrecimento mais acelerado e avantajado, desde que bem supervisionado, como muito bem colocado, com dieta acompanhando, com atividade física, uma coisa bem programada, individualizada, um programa de fato. Então são realmente bem interessantes. Existe algum grupo hoje de paciente que não deve usar a caneta emagrecedora? Sim, existe uma contraindicação formal, e é uma coisa rara, que é o carcinoma medular de tireoide. Esse produto não pode ser utilizado, mas é um tumor de tireoide extremamente raro. Os comuns são papilífero e folicular, são bem... É uma situação, né? E os pacientes que têm problemas gastrointestinais graves, eles normalmente não conseguem usar essa caneta também, né? A pessoa que tem... Normalmente na prática médica a gente vê a pessoa que tem um refluxo importante, essa pessoa a gente não consegue usar a caneta pela não tolerabilidade que ela tem, entendeu?
Então são contraindicações. E, obviamente, as pessoas que usam isso aí de maneira errônea e estética, né? Vai usar para eu vou perder X quilos por questão estética. Gente, isso é para tratar a obesidade, né? Para ficar perdendo 3, 4 quilos para poder a roupa caber, servir para ir para o casamento. Como a gente ouve às vezes no consultório isso, né? Doutor Cupertino, e qual que é a ação das canetas emagrecedoras? Elas agem no estômago, no intestino, nos Sim. hormônios ou no sistema nervoso central? Ela tem assim, de maneira bem resumida, ela atua nesses 2 receptores, né, que são agonistas de GLP, são peptídeos análogos, atuam no estômago, né, e atuam no sistema nervoso central dando saciedade. No estômago, com essa questão de retardo, de esvaziamento gástrico e tudo mais, dando uma sensação de saciedade ou empachamento que até certo ponto é benéfico. E a ação central realmente dando saciedade. E que isso faz a pessoa realmente ingerir menos e conseguir cumprir uma pauta de calorias quando programada e plano de atividade física com muito mais facilidade, né? Doutor René, como é que a classe médica classifica as canetas emagrecedoras? É um procedimento, assim, considerado revolucionário, é o que existe de mais moderno? Eu acredito que sim, né? O tratamento da obesidade é um problema hoje mundial, né? Nós temos hoje, a população brasileira hoje já está com 58% dos brasileiros acima do peso, né? A gente considerando o sobrepeso. Então, é um problema, inclusive, de saúde pública, porque a obesidade, ela tem que ser vista, deve ser vista como uma doença, e uma doença grave que leva a outras doenças, como diabetes, a hipertensão arterial, os problemas articulares. Muitos pacientes têm apneia do sono, então isso interfere muito no trabalho. Então, ele deve ser enxergado hoje como um problema de saúde pública. Isso a gente tem falado muito. E as canetas, assim como as técnicas cirúrgicas, elas modernizaram muito, né? O mundo hoje vai ficando mais moderno. E eu acredito que, em função dessa prevalência tão grande de obesidade nos dias atuais, a indústria farmacêutica ela corre atrás de uma maneira de tentar controlar isso aí. E considerando que trata-se de a obesidade é considerada um problema de saúde pública, as canetas ainda são muito caras. Sim, hoje os preços tendem a ser mais acessíveis e a gente pode até vê-las disponíveis no Sistema Único de Saúde? Sim, como todo medicamento, existe aí uma política de defesa para as indústrias farmacêuticas que chama patente, né? O que é uma patente? A indústria ela investe milhões de dólares para descobrir um determinado medicamento e quando esse medicamento ele é aprovado e inserido no mercado, existe aí um período que essa indústria que desenvolveu esse medicamento, que ela tem a exclusividade no comércio desse medicamento. Então, a partir de um certo ano, então, outras indústrias farmacêuticas, elas têm, então, acesso a produzir. Então, o que a gente tem visto hoje são as patentes caírem. O que são as patentes caírem? São outras indústrias farmacêuticas produzirem o medicamento. E com isso, quanto maior a oferta, mais baixo é o preço e obviamente, hoje ainda um preço ainda bastante exorbitante para a maioria da população brasileira. Antes de voltar para o Dr. Cupertino, só mais uma pergunta para o senhor que trabalha diariamente com cirurgia bariátrica. As canetas causam algum tipo de preocupação nos cirurgiões bariátricos? Porque às vezes, e a gente pode considerar assim, a cirurgia bariátrica mais radical, vamos dizer assim, do que o uso da caneta emagrecedora. E às vezes o paciente tem indicação para cirurgia bariátrica, porque ele precisa perder peso com muita rapidez, mas está usando a caneta. É uma preocupação? Porque era preciso fazer a bariátrica e ele não está fazendo? Olha, boa pergunta, Eustáquio. O paciente que chega no consultório e tem o objetivo de fazer a cirurgia, normalmente a gente pede para ele 2 ou 3 semanas antes da data da cirurgia ele suspender a caneta. O Pertino colocou muito bem, um dos objetivos do uso desse medicamento, ele dá uma paralisada no estômago. Então, esse estômago ele fica um pouco parado e isso, para o procedimento cirúrgico, isso atrapalha um pouco. Não só o procedimento cirúrgico, como anestésico também. Então, geralmente, a gente tem aí a conduta de suspender 2 a 3 semanas antes da cirurgia o medicamento. Agora, do ponto de vista do dia a dia, da rotina nossa, o que a gente vê é que grande parte dos pacientes, eles não tiveram um bom resultado com a caneta. Se a gente for olhar hoje os resultados das canetas, 20%, 30% dos pacientes, eles não têm nenhum resultado. Então, isso realmente é muito frustrante para os pacientes. Porque apesar de terem feito uma reeducação alimentar, atividade física, em alguns pacientes, e nós ainda não sabemos o real motivo, eles não têm a resposta esperada. Então, é muito comum um familiar falar, olha, minha prima teve um bom resultado, por que eu não tive?
né? Porque nós estamos trabalhando com hormônios. E o corpo humano, ele é muito susceptível a essas mudanças e adaptações a hormônios. Então, qualquer análogo de um hormônio externo que você injeta no paciente, pode ser que em um paciente tenha um bom resultado e em outro não. Doutor Cupertino, em que etapa dos processos de emagrecimento entrariam as canetas? Tem a fase da educação alimentar, da atividade física, né? Tudo isso aí a gente, né, tudo isso aí já é muito dito. Mas esses recursos que aparecem e que, de certa maneira, vou usar aqui a palavra modismo, né? Mas que todo mundo começa a experimentar. A caneta emagrecedora estaria em que etapa? Seria o último recurso, talvez antes de uma, como o Eustáquio usou aqui a palavra radical, para uma cirurgia bariátrica? Como é que o senhor vê isso? Na realidade, a gente faz isso de maneira muito individualizada. A primeira coisa que a gente vê é que a caneta realmente ela é onerosa. Então, quando você recebe um paciente no consultório, para você colocando do lado bem prático, você tem que ver o potencial que ele tem para usar a caneta ou não. Se o paciente não potencial financeiro? Uhum. Porque se ele não consegue usar ela, não tem sentido, ele vai começar a usar e vai interromper. E o SUS não distribui, né? Não distribui. Então, o uso é por quanto tempo, mais ou menos, para ter resultado? Normalmente você tem um resultado bacana em 2 a 4 meses, no paciente que responde bem, porque, como falou, não é uma matemática, né? Em 2 a 4 meses você tem um grande resultado, as pessoas chegam a perder 10 a 20% do peso corpóreo, que é um resultado muito significativo, né? Mas isso é individual, né? Aí, por mês, só para a gente fazer uma conta aqui, por mês são necessárias quantas canetas? Varia da dose de cada paciente. Mas por exemplo. Um exemplo mediano. Exemplo mediano, por exemplo, se for pegar, tem caneta de uso diário, que é essa que está sendo fabricada no Brasil agora, que é a substância liraglutida, né, fabricada pela MS, que antes era só a Novo Nordisk que fabricava, e essa caneta é de uso diário. Então, essa caneta você tem que aplicar todo dia. Certo. E tem as outras canetas de uso semanal, né, que é a semaglutida, a tirzepatida, o Mounjaro e o Wegovy, o Ozempic, etc. Então, você titula essa dose individualmente. Então, por exemplo, se o cara for usar a dose mediana, por exemplo, na caneta diária, normalmente ele gasta aproximadamente 2 a 3 canetas mês na caneta diária. E a caneta custa quanto? Essa caneta vai sair na faixa para ele hoje de aproximadamente, uma caneta vai ficar perto de 300 a 500 reais, mais ou menos o custo. Então, ele tem que ter R$1.000 por mês. Na caneta diária, sim. Na outra caneta, que é a de semanal, o melhor custo está sendo na semaglutida hoje, a pessoa paga 1.700 numa caneta da maior miligrama, e se ela usar uma dose pequena, que isso é de individual, você vai testando, fazendo um escalonamento, dose a dose, qual que é a dose ideal? A dose que dá saciedade ao paciente e ele não passa mal, e aí você vai titulando individualmente. Se ele usar, por exemplo, essa caneta de 2.4 na dose 0,5, pode durar R$1.700 20 semanas. Ah, tá. Então barateou muito depois do advento da entrada da tirzepatida do Mounjaro, que sou super... Como o colega muito bem lembrou ali, o doutor René, a competição é a essência para que a coisa melhore o preço. Então aí caiu. Então, fechando só a nossa matemática aqui com esse exemplo mediano, um tratamento com resultado, a pessoa teria que ter quanto? Olha, se ela der a sorte de usar doses pequenas, ela precisa ter pelo menos 300 a 500 reais mês disponível. No mínimo. Outra questão também, Eustáquio, porque as doses vão variar pela meta que se planeja perder. Então, o paciente que tenha que perder 20, 30 quilos, ele vai conseguir fazer os tratamentos com doses mais baixas. Mas se é um paciente que tenha que perder 50, 60 quilos, essas doses elas devem ser aumentadas progressivamente. E o fato de você aumentar a dose progressivamente aumenta também o custo. Então, nós chegamos hoje a pacientes hoje gastando aí R$3.500, R$3.000 por mês. Porque o organismo, por que a gente tem que aumentar a dose? Porque ele vai acostumando também, ele vai adaptando, e aí você tem uma meta de perder mais peso, então acaba que você tem que escalonar as aplicações, tanto que todas as canetas têm lá as aplicações de 2,5, 5, 7,5, então elas são feitas exatamente de propósito, porque o paciente, a grande maioria, precisa aumentar as doses. E o fato dele aumentar a dose ao longo de 1 ano, 2 anos, aumentando essa dose, isso também eleva bastante o preço. Só para a gente finalizar, doutor Cupertino, a gente falou que antes da obrigatoriedade de retenção da receita, as pessoas estavam usando de forma indiscriminada. Agora tem retenção da receita. Os médicos estão receitando de forma indiscriminada? Vamos emagrecer com a caneta emagrecedora ou não? Está sendo rigorosa a determinação, a escolha de uso pelo paciente?
Na endocrinologia, a gente tem sido muito firme nas indicações do uso, né? Por exemplo, se a pessoa me procura lá para perder 3, 4 quilos, eu não vou prescrever isso para você, não. Isso não funciona, não tem sentido, né? Mas, infelizmente, como em qualquer área, tem colega que pode estar prescrevendo de maneira mais, vamos dizer, solta, né? Mas na endocrinologia, não. E, realmente, eu acho que reter a receita é uma barreira que impede o paciente de fazer o uso errado da medicação, como bem colocado aqui. Aí tem um escalonamento que você vai fazendo. O paciente pega aquilo lá, a dose é máxima, vou começar com a dose máxima. Não funciona. O cara não tem noção, né? Agora, doutor Cupertino, a gente tem visto no noticiário que as canetas têm sido roubadas e cargas de canetas, né? As farmácias têm sido alvo de assaltantes por causa das famosas canetas emagrecedoras. Para onde que elas vão? E quando a pessoa perceber que a caneta está com um valor assim, muito abaixo de mercado, é porque a procedência é duvidosa, né? Não vale a pena fazer esse tipo de negócio. Como diz o velho ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Se você recebe um produto extremamente abaixo do mercado, alguma coisa está errada. Ou ele foi roubado e está sendo vendido, ou ele é falsificado, né? Não tem milagre, né? O céu não é baixo, né, gente? Então não tem lógica isso, né? Então, realmente, e realmente esses roubos têm acontecido, por incrível que pareça, o Brasil é tão bizarro que hoje é mais fácil você roubar uma caneta dessa que roubar uma joia. Você passa mais fácil uma caneta dessa que uma joia. Você noticia no Mercado Livre e vende. Quer dizer, então, assim, é uma loucura imaginar que existe um mercado paralelo, expectante. Eu acho que as pessoas já roubam as cargas, inclusive encomendadas. É inacreditável, mas é uma realidade. O nosso país tem coisas que ninguém imaginaria, né? Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje os pontos positivos e negativos do uso das canetas ou agulhas emagrecedoras e o aumento dessa utilização nos últimos anos no Brasil. Recebemos o médico endocrinologista e metabologista José Cupertino, que é integrante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Doutor Cupertino, obrigado pela presença, pela contribuição, um grande abraço. Para mim é um prazer, sempre estarei à disposição e é uma honra estar aqui para tentar ajudar de alguma maneira e esclarecer um assunto tão importante, né, como esse. Obrigada pela presença. Obrigada também ao médico, mestre, doutor em cirurgia, especialista em cirurgia bariátrica, a redução de estômago, René Berindoag. Obrigada pela presença. Até a próxima. Eu que agradeço o convite e lembrando que a obesidade é um problema de saúde pública, né? Que é um dever nosso hoje, na área de saúde, tentar combater aí essa pandemia que hoje a gente tem visto aí, basicamente em todo o mundo, não só no Brasil. Muito obrigado. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h20 no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.